Também já contei aqui no canal um caso de um menino pequeno, coisa de 6, 7 anos de idade, que quando veio com a mãe na cidade de Indaiatuba para ser consultado, eu coloquei a lupa no olho e já falei para a mãe, eu sei porque vocês estão aqui. A mãe, sério? Mas eu nem falei nada ainda. Sim, eu sei porque vocês estão aqui. Fiz toda a avaliação completa, as anotações, falei todo o perfil comportamental, estado genético, herança parental, biotipo constitucional, falei todos os desequilíbrios e falei, mas o principal motivo é um estado de alergia do organismo. E a mãe falou, exatamente. Tem uma alergia, uma dermatite atópica que ninguém descobre a causa e nada soluciona. Olha só, a naturopatia, ela tem como ferramentas as ferramentas de tratamento, de desintoxicação, de restauração, de conscientização e tem também como ferramenta a iridologia, como ferramenta, como método de avaliação, considerado por profissionais do mundo inteiro o melhor método de avaliação integrativa da saúde. Nós avaliamos o quadro clínico da criança, ele já entregava ali o que estava em desequilíbrio. Avaliamos o quadro clínico desta jovem, dos seus 30 e poucos anos, e ela agora pôde ter a saúde restaurada. A iridologia mostrou o caminho. E eu quero te mostrar hoje o caminho para você restaurar a saúde. Vou compartilhar a tela com vocês e nós já vamos estar falando aí sobre o caminho da cura, o que a iridologia nos diz sobre os quadros de dermatite, sobre os quadros de acne, de problemas de pele, de psoríase, entre outros, ok? Só um momentinho, estarei compartilhando a tela para vocês. Cadê? Sumiu aqui. Agora sim. Vamos lá. Íris na tela. Íris na tela. Antes, deixa eu pegar os dados aqui. Deixa eu lembrar quem é este caso aqui. Olha só. Um homem de 43 anos, 115 quilos, 1,80 m, casado, comerciante, ok? Sempre bom nós trazermos estes dados. E agora sim, aqui está a íris deste homem. Nossa, aqui no meu segundo monitor a qualidade não está boa, mas no meu primeiro monitor a qualidade está melhor. Dei uma baixadinha aqui, melhorou. Olha só que interessante. Claro, eu não tenho condição de hoje fazer uma avaliação completa desta íris, falar aí do perfil comportamental, falar de tudo, mas vamos lá. No quadro de psoríase há mais de 25 anos, principalmente na perna. O quadro aqui é um quadro de psoríase há mais de 25 anos, principalmente na perna. Quem arriscaria dizer aí no chat? Quais são o que a íris nos fala sobre a causa desta psoríase que principalmente é projetada na pele? Aonde a íris está mostrando o caminho? Enquanto você vai dizendo aí, eu vou falando de algumas coisas, tá? De algumas coisas que nós podemos observar. Podemos observar um quadro de muitos anéis. Ah, professor, todo mundo tem anéis. Será mesmo que todo mundo tem anéis? Observe aqui quantos anéis eu tenho nas pernas, ó. E são anéis largos, anéis densos. Observe que eu tenho anéis até mesmo aqui na área psicológica. Isso não é bom de ver. Tenho anéis aqui também, ó, a nível de coluna, certo? Tenho anéis aqui, mais anéis ainda, aqui a nível de perna. 1, 2, 3 anéis. Tenho anéis que começam no centro da íris e vão para a extremidade da íris. Eu tenho um colarete em relevo, me falando de irritabilidade e de inflamação intestinal, certo? Eu tenho uma borda pupilar interna hipertrófica, nos falando das doenças autoimunes, certo? Eu tenho uma íris com sulcos radiais, me falando de hiperpermeabilidade intestinal, e eu tenho áreas de muitas toxinas, até mesmo na região da perna, até mesmo aqui do intestino, para a região aqui urológica, região de baixo ventre, até mesmo também
aqui a nível hepatopancreático, ó, pancreático, a nível de testículos, certo? Eu tenho muitas projeções de toxinas. Essa também é uma foto amadora que nos foi enviada. Vamos ver o que vocês podem me falar neste caso clínico sobre a causa da psoríase e o caminho para nós tratarmos aí esta psoríase. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da iridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado aí para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Vamos ver aqui. Silvana pergunta se tem relação com o fígado. Belize fala sobre a relação com o intestino. Idália fala da relação com o anel escamoso. Olha só que interessante. Eu daria atenção também para o fígado, daria atenção também para o intestino e também para o anel escamoso. Mas vamos traduzir isso para quem é novo, para quem está chegando agora, para quem nunca ouviu falar de iridologia. E se você é aluno novo, não se preocupe, você vai aprender passo a passo nas aulas do curso, do básico ao avançado. O anel escamoso é esta borda mais escura aqui na região externa da íris, que aqui não chega a estar caracterizado 100% o anel escamoso, mas um envelhecimento, uma má oxigenação, uma má circulação a nível de pele. Isto, aliado aos anéis de tensão, fala que ele é uma pessoa de muita retenção, de dificuldade de eliminar. Então a pele vai ficando aí pobre de oxigenação, vai tendo acúmulo de toxinas na derme, na linfa, e isso deixa o corpo susceptível a doenças autoimunes, ok? Outra coisa, o intestino é o nosso segundo cérebro, e o intestino que tem muitos raios, aqui até na íris esquerda não aparece tanto, mas na íris direita aparece mais, ó, vários raios. Ele está me falando de muitas toxinas sendo projetadas. E eu tenho até faixas escuras, ó, de toxinas sendo projetadas. Estas toxinas acabam deixando o corpo num estado ácido, num estado de acidificação, que também abre as portas para as doenças autoimunes. E eu tenho aqui um detalhe muito importante, que é a questão comportamental. Eu tenho também um fígado intoxicado, por causa do intestino que suja o sangue e agora intoxica o fígado, mas eu tenho um quadro emocional aqui, ó. Eu tenho uma íris de lacunas que não se desenvolveram, e tem os anéis de tensão, ou seja, o lado emocional conflitando com o lado racional, trazendo a irritabilidade, mas eu tenho uma íris também de uma pessoa sensível, de uma pessoa sinestésica. Aqui nós vemos que é uma íris de uma pessoa sinestésica, de uma pessoa sensível. O lado compacto da íris, que não tem aí as fissuras, também me fala de um lado sinestésico. E daí uma pessoa sinestésica, com toda esta má nutrição neurológica, ó. Toda esta má nutrição neurológica. A permeabilidade neurológica me fala de má nutrição, e ela é vista pelos sulcos radiais, ó, na área superior. Mas essa sobrecarga aqui de racionalização, eu tenho um prato cheio. Por quê? Eu tenho um soldado, aqui falando agora da cabeça, mal nutrido por causa da permeabilidade, sobrecarregado por causa da tensão, que é um pouco sensível sinestésico, agora falando do ser humano como um todo, agora este soldado como um todo, que é um pouco sensível, que tem muita estresse, muita tensão, diante de um corpo que está ácido. Prato cheio para psoríase, para artrite reumatoide, para dermatite atópica, para doenças autoimunes. Agora falando mais especificamente da acne, tá? Olha só, na iridologia, para quem é nosso aluno, aprende isso lá na área do mapa da íris, nós mostramos que a área reflexa do fígado é a face. Então, as manchas na face estão muito relacionadas com o fígado. E o fígado
relacionado com o intestino ou relacionado com as amarguras da vida. Então, se você quer ter uma face bonita, sem manchas, sem acnes, sem rugas, uma face rosada, bela, uma face aí de aspecto sedoso, você precisa cuidar do fígado, cuidar também do intestino, tratar das mágoas, certo? Então, a íris, ela nos fala da integralidade dos sistemas. A naturopatia nos fala isso também. No nosso curso, no módulo de anatomia e fisiologia, nós abordamos a anatomia e fisiologia na luz da naturopatia e falamos dessas correlações que eu acabei de mencionar para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Problemas emocionais causam psoríase. Perfeito, Antônio. As doenças autoimunes, como é o caso da psoríase, elas têm origem emocional, mas elas têm o gatilho emocional, foi ele que disparou, mas só foi possível acontecer, olha só, deixa eu botar eu em tela inteira para falar para você aqui, ó. É perfeita esta colocação de que a psoríase, as doenças autoimunes, elas têm o gatilho emocional, mas só aconteceu porque o teu corpo não estava em condição de suportar, de lidar bem com aquela situação emocional. Veja só, se este soldado, este ser humano, esta mulher, este homem, este lutador da vida, estivesse com a sua saúde neurológica em dia, bem nutrido, não estivesse sobrecarregado emocionalmente, tivesse um perfil comportamental em equilíbrio, graças à sua nutrição, à sua saúde, não estivesse com o ambiente ácido, sobrecarregado, cheio de toxinas que estão vazando do intestino, não estivesse se alimentando bem, não estivesse se alimentando mal, perdão, e ele ainda assim sofresse um trauma, ele não necessariamente iria desenvolver a doença autoimune. A dermatite, a psoríase, o lúpus, a artrite reumatoide. Ele ia ter condição física e emocional para suportar este trauma emocional, esta perda, essa sobrecarga, este estresse, este episódio que ele trouxe aí, muita sobrecarga. Mas agora, uma pessoa sensível, que não está bem fisicamente, que não está bem nutrida, e ela agora enfrenta uma sobrecarga emocional, agora começa o corpo a apresentar os problemas. E daí eu fui investigar com ele, porque ele me falou que isso aconteceu há mais de 25 anos atrás. E eu perguntei para ele se ele lembrava, se ele relacionava algum acontecimento em específico há 25 anos atrás. E ele me explicou que isso foi na casa dos 15, 17 anos que ele começou a ter aí a psoríase mais forte nas pernas. E aí eu fui conversar com ele. E o que mudou na tua vida nesta época? Você lembra de algum trauma, alguma situação difícil? E ele falou, olha, a única coisa que eu lembro é que eu era muito menino mesmo, que vivia a infância, que brincava, que me divertia, que era moleque, que aproveitava a vida. E a partir daí eu comecei a trabalhar com meu pai. E o meu pai, de bastante pulso, bastante firmeza, exigia muitas coisas pelo certo. Às vezes a criança nem interpreta isso, nem sabe, o pai também não sabe, não reconhece, não compreende. Mas às vezes, para algumas crianças, está sendo exigido demais. Você está roubando a infância, você está trazendo um trauma. As pernas são as regiões que nos falam da nossa base. Às vezes foi exigido demais dele, de estar em pé, de se manter firme, de assumir a responsabilidade, de encarar a vida. Para alguém que era tão jovem. Sabe, eu sei que os antigos às vezes já eram casados com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos. Mas às vezes também houve fases dos anos 80, dos anos 90, que nós não éramos casados com 15 anos, com 18 anos. Lá as pessoas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 40 eram outra geração. Mas nós, a geração Coca-Cola, brincamos muito aos 15 anos, aos 16 anos, aos 17 anos.
Eu iniciei a vida adulta com 18, 20 anos e era muito menino, totalmente despreparado para a vida adulta. E às vezes, um jovem, um menino, uma criança, tem ali a adolescência interrompida por um trabalho, não sabe lidar bem com isso, não está bem nutricionalmente e acaba agora isso sendo uma sobrecarga emocional, um registro emocional. Está sendo exigido demais dessa pessoa. E daí o corpo agora apresenta, traz aí as doenças autoimunes.